Louvado seja Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria, irmãos, estarmos aqui reunidos para prestar culto ao nosso Deus. Eu quero desde já convidar os pequeninos, os professores que estarão incumbidos dessa missão, convidá-los a vir aqui à frente. Nós vamos orar pela vida destes. Podem vir aqui à frente. Quero convidar toda a igreja, intencionalmente de oração comigo, pedir a bênção de Deus sobre esses cordeirinhos do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos graças, te bendizemos pela vida desses pequeninos. Sabemos, ó Deus, que são consagrados, dedicados ao Senhor, que seus pais anelam, desejam vê-los caminhando, ó Deus, diante da tua presença. Que o Senhor os salve, venha transformá-los, que nesta noite, ó Deus, o Senhor aplique a tua palavra de forma poderosa ao coração deles. Que os professores possam receber de ti a graça e a capacitação para ministrar. Pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor. Podem subir. Amém, amada igreja. Louvado seja Deus. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. Como os irmãos sabem, estamos dando continuidade com a série de mensagens intitulada Novo Tempo. É uma exposição no Evangelho de João. Temos buscado refletir esses sinais, esses momentos em que Cristo se apresenta em determinados contextos e a determinadas pessoas, para assim introduzir um novo tempo, chamar a um novo momento. E é o que temos visto. Já expomos alguns momentos, como o primeiro milagre em Caná da Galileia, no capítulo 2. Falamos ainda no capítulo 2 sobre a purificação do templo. Domingo passado expomos o encontro de Jesus com Nicodemos no capítulo 3. E hoje nosso desafio é tratar sobre este encontro de Jesus com a mulher samaritana no capítulo 4 de João. É um texto longo, são 42 versículos, uma passagem riquíssima que revela uma graça exagerada da parte do Senhor em alcançar essa mulher. De modo que nós vamos ler alguns versículos. Os versículos que iremos escolher são os versículos 21 ao 26. Ao tempo que estaremos expondo este episódio, vamos ler os demais versículos. Mas inicialmente leremos esses. Verso 21 ao 26 do capítulo 4. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 4, versículo 21. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças por tua palavra, por esse registro tão marcante, ó Deus, tão glorioso, esse encontro que o Senhor marcou para transformar a vida desta cidade. Nós te bendizemos e pedimos, Pai, fala conosco, que o Senhor se revele a cada um que aqui está, aqueles que nos acompanham, nos fazendo ver a necessidade maior que temos, nos fazendo lembrar,
ó Deus, daquilo que o Senhor tem para oferecer ao teu povo. E assim, ó Deus, nos fazendo lembrar para que fomos feitos, para louvar e engrandecer o teu nome. Pedimos, fala conosco, trata o nosso coração, pedimos a tua bênção, oramos em nome de Jesus. Irmãos, esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana vem logo após o diálogo e o encontro que Jesus teve com Nicodemos, o mestre da lei. É interessante que é um contraste enorme. Vemos um diálogo com Nicodemos, ele que era doutor da lei. Nicodemos, que era um homem judeu, um fariseu, um mestre. Nicodemos, que era mestre do Sinédrio, um homem culto. Percebemos agora o encontro de Jesus com esta mulher inculta, esta mulher samaritana, essa mulher com uma vida à margem da sociedade. Percebemos, irmãos, que tanto Nicodemos como a mulher samaritana precisavam de Jesus e foram alvos do seu amor. Amém? É importante percebermos este cenário, esse contexto em que esse registro está colocado. É uma história conhecida de muitos. É uma história que nos encanta. Está escrito, irmãos, no verso 1 do capítulo 4, que quando Jesus soube que os fariseus tinham entendido, tinham ouvido que ele estava batizando mais pessoas do que João Batista, Jesus, ele decide sair da região da Judéia e ir para Galiléia. Jesus decide sair da região do sul e ir para o norte. E é interessante que nessa agenda, nesse deslocamento de Jesus, nada é feito de forma como que pelo acaso. Tudo tem um propósito, uma direção estabelecida dos céus. Por isso, irmãos, considerando que João já estava preso e que a expectativa era que esses discípulos estavam desejosos pela vinda do Messias, do reino, eles deixassem de aparecer com tanta frequência, mas para a frustração dos religiosos e do império, os discípulos começaram a surgir cada vez mais. E Jesus, por entender que ao tempo em que as pessoas conhecessem quem ele era, ser ele o Cristo, o Messias, a perseguição iria ser cada vez mais intensa, ao passo que chegaria e culminaria na sua morte. Por isso que Jesus, ao saber que os fariseus já cogitavam e ficavam articulando isso, colocando Jesus como esse que estava trazendo, dando continuidade e aumentando o número de seguidores, Jesus sabia que deveria sair daquela região para que essa trama dos fariseus não chegasse, porque o tempo da morte do Senhor ainda não era chegado. E Jesus vai para essa outra região. Jesus sai da Judéia e vai para Galiléia. Porém, irmãos, o que é interessante é que todo esse cenário mostra um propósito estabelecido nos céus. Quando o texto diz no versículo 4 que era necessário passar por Samaria. Vejam o cenário. Jesus estava na região sul, região da Judéia, Jerusalém, capital da Judéia, e estava indo agora para a região norte, indo para a Galiléia.
nesse trajeto, no meio desse trajeto, existia a cidade de Samaria. E o texto diz que era o quê? Necessário passar por Samaria. Porém, irmãos, essa palavra no original não significa uma necessidade geográfica, ou seja, não quer dizer que só existia aquele trajeto. Na verdade, esse trajeto passando por dentro da cidade de Samaria era o menos utilizado. Existiam 3 trajetos para sair da Judeia e ir para Galileia. Imagine aqui o Rio Jordão ao lado. Aqui está a Judeia, Samaria e Galileia. O trajeto mais comum proposto e feito pelos judeus era atravessar o Rio Jordão, ir pela outra margem e atravessar novamente quando estivesse próximo da região de Galileia, para evitar passar por Samaria. Existia um outro percurso também por outra cidade chamada Pérea, que faria um contorno e não passaria em Samaria. Mas Jesus achou necessário passar por Samaria. Samaria, irmãos, era uma cidade que os judeus não queriam passar. Samaria era uma cidade que... Era uma cidade hostil. Uma cidade que estava em inimizade contra o povo judeu. E os judeus contra os samaritanos. Vamos entender melhor isso. Mas vejam que dentro da agenda de Deus, dentro do propósito estabelecido pelos céus, era necessário que Jesus passasse naquela cidade. Jesus, ele então vai para a cidade de Samaria. E no verso 5 diz que foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E interessante que essa cidade samaritana era uma cidade com um nome que já demonstrava a fama da cidade. O nome Sicar significa cidade dos bêbados. Irmãos, não bastasse ser uma cidade samaritana, uma cidade de Samaria, era uma cidade que tinha por cultura a embriaguez. Era uma cidade que certamente qualquer judeu gostaria de passar bem longe. Mas Jesus decide passar porque era necessário. E essa palavra no original, necessário, como dito, não significa uma necessidade geográfica, mas significa uma necessidade por estar dentro de um propósito estabelecido por Deus. Por isso era necessário que Jesus passasse por essa cidade. Devemos entender, irmãos, por que existia essa inimizade, essa briga entre judeus e samaritanos. Porque os judeus evitavam passar por essa cidade. É bom que você lembre que após a morte do rei Salomão, em 931 a.C., o seu filho Roboão assume o reino, ali governando sobre as 12 tribos. Mas em pouco tempo, 10 das 12 tribos se revoltam e não querem se submeter aos impostos, e colocam para si, e se colocam embaixo do reino e do governo de Jeroboão. Então o reino se divide. 10 reinos, chamados reinos do norte, seguem a liderança de Jeroboão. Esse reino do norte tem por capital a Assíria, o reino de Israel, o reino do norte. Israel, capital Samaria. Capital Samaria, reino do norte. E os que ficaram sob o reinado de Roboão, o reino do sul, reino de Judá, capital Jerusalém. Então, irmãos, esses 2 reinos se dividem,
O reino de Roboão e Jeroboão. O reino de Jeroboão, o reino do norte, começou a tramar formas do povo não voltar para o reino do sul e não ficar em Jerusalém adorando no templo. E o que estabeleceram? O rei estabeleceu um culto pagão. Ele levantou em cidades específicas bezerros de ouro, 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: vocês estão aqui diante dos seus deuses, não precisam mais ir para o reino do sul, não precisam mais ir a Jerusalém, fiquem aqui e adorem os deuses que tiraram vocês do Egito. Veja, irmãos, que esse reino do norte, ele durou 209 anos. Foram 19 reis que seguiram liderando esse reino de Israel, o reino do norte. Nenhum rei desses temeu ao Senhor. Todos se desviaram. Foram 19 famílias diferentes, de modo que desse povo desapareceu a linhagem. Esse reino do norte, em um determinado momento, em 722 a.C., ele é levado cativo pelo Império Assírio. E aí, este Império Assírio, que conquista o reino do norte, usa da cidade de Samaria, que era a capital, e faz uma seguinte estratégia: divide as famílias. O que o rei fez, o rei da Síria, dividiu as famílias e colocou espalhado em seu reinado, e trouxe estrangeiros, pessoas de outros povos, para entrar na cidade de Samaria e se misturar com os judeus, com os israelitas que lá estavam. Por isso que eles começaram a se misturaram com outros povos, perderam a sua identidade racial, começaram a se envolver com novas práticas de cultos pagãos. Esse povo estava completamente rebelde, distante do chamado de Deus. O povo do reino do sul, de Judá, também tiveram muitos reis maus, mas um ou outro temiam ao Senhor. Seguiram a mesma dinastia, mesma família. Lembrem, irmãos, que a promessa era que o Messias viria da tribo de Judá. Deus preserva o reino de Judá. Mas o reino de Judá também é levado cativo pela Babilônia. Mas é um cativeiro um pouco diferente. E depois de 70 anos, quando eles podem regressar para Jerusalém, para reconstruir o templo, os samaritanos queriam fazer aliança e voltar para participar do culto com os judeus. E os judeus o quê? Rejeitaram, renegaram. Disseram: vocês profanaram a religião, vocês adotaram outra religião, vocês não são povo de Deus. De modo, irmãos, que os samaritanos começaram a construir para si um templo no monte Gerizim, em Samaria. E começou essa rivalidade. O lugar de culto para os samaritanos era em Gerizim. Os judeus diziam que era em Jerusalém. Os samaritanos diziam que o que valia dos livros do Antigo Testamento era apenas os 5 primeiros livros. De modo que os judeus e os samaritanos viviam em guerra. Em poucos anos antes da vinda de Cristo, um comandante judeu destruiu esse templo em Gerizim. E aí que a guerra se intensificou. Eles não podiam se dar, eles não podiam se ver. Eles estavam em completa hostilidade. Um judeu orava assim: Senhor, graças te dou, porque o Senhor não me fez mulher e não me fez samaritano. Era para eles algo assim vergonhoso. Irmãos, um judeu ensinava o seu filho assim: filho, você sair de casa, chegue, lave bem as mãos antes de comer. Sabe por quê, meu filho? Porque vai que você está na rua e um samaritanozinho desse, pecador, tocou nas paredes, em alguma parte, e você acaba tocando no mesmo lugar que ele tocou, o pecado dele passa para a sua mão. Quando você chega em casa e não lava as mãos, você toca no alimento, o pecado passa para o alimento, que se você comer, você está todo contaminado. A visão deles era que os samaritanos só serviam para ser lenha para o inferno. Eles não tinham nada a ver com os samaritanos. E o que é que Jesus faz agora, irmãos?
vai para onde? Para a cidade dos bêbados em Samaria, para falar com uma mulher samaritana e adúltera. Uma mulher que já tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era dela, ou seja, ela era adúltera. Irmãos, você passaria por esse lugar? Você estaria disposto a quebrar seus preconceitos, as barreiras, para alcançar pessoas com uma cultura deturpada, uma religião errada, pessoas com uma moral baixa? Jesus fez isso. Esse ensino da palavra de Deus enche o nosso coração, porque percebemos quantas barreiras Jesus acabou vencendo e quebrando para encontrar e chegar no coração dessa mulher. Como dito, existiam algumas barreiras a ser vencidas. Vamos falar de algumas delas. Primeira barreira, a barreira cultural. Perceba, irmãos, que essa cidade, como dito, o nome dela era Sicar, cidade dos bêbados. E não bastasse a cidade dos bêbados, era uma cidade onde Jesus iria encontrar uma mulher samaritana e uma mulher adúltera. Portanto, a cultura precisaria ser submetida, deveria ser vencida, não poderia ser um obstáculo. Se percebêssemos esses erros, essa contaminação, e nos esvaísse, nos retirasse, porque iríamos detectar erros grotescos e pensaríamos: não, eu não posso ir até lá. Esse lugar tem uma parede intransponível. Como eu posso ir para um lugar que a cidade tem uma cultura de bêbados, a mulher que está lá tem uma religião deturpada, essa mulher está em pecado? Outro que vá. Essa parede é grande demais para mim. Irmãos, não somente isso, existia também uma dificuldade relacionada à própria religião. Eles realmente os samaritanos estavam completamente errados. Eles só tinham 5 livros considerados livros vindos da parte de Deus. Eles adoravam imagens, bezerros de ouro. Eles não tinham a compreensão correta sobre o Messias. Eles estavam com uma religião completamente deturpada, errada. E mesmo assim, Jesus investe, Jesus insiste, Jesus se aproxima e rompe, mostrando assim que aquela mulher é importante para ele, aquela mulher é preciosa para o Senhor, que o Senhor está ali para salvá-la. Sim, irmãos, devemos perceber algumas ações que Jesus fez com o objetivo de alcançar o coração dessa mulher, com o objetivo de salvar essa mulher. Essas ações, essas estratégias foram colocadas por Charles Erdman. Eu achei muito feliz da parte dele, a forma que ele sistematizou e organizou os pontos. Eu me utilizei dessa mesma estrutura. São 6 estratégias que Jesus faz para alcançar o coração dessa mulher. Primeira estratégia vai do verso 7 ao versículo 9. Diz assim a palavra: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Primeira estratégia que Jesus faz é despertar a simpatia dessa mulher. Jesus está tentando despertar uma forma de se aproximar
de deixar essa mulher próxima a ele. E ele faz isso, irmãos. Ele acha um ponto de contato com essa mulher. Veja o cenário. Jesus está vindo de uma viagem. Está literalmente cansado e com sede. E é enfático isso. Jesus senta ao lado desse poço que Jacó tinha dado a seu filho. Um poço que serviu àquela região por vários anos. Jesus estava lá, do lado desse poço. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava sozinho e a hora era meio-dia. Irmãos, dizem que até hoje, naquela região, o sol é tão escaldante que, dependendo do horário que você ande, é possível desmaios e até óbitos. Percebam, meio-dia, aquele sol escaldante, uma mulher aparece para buscar água. Não era horário de buscar água. O horário de buscar água é antes do nascer do sol e no final da tarde. As mulheres vão com seus cântaros. Ninguém vai ao sol a pino. Sol escaldante, castigando, levando um peso, um jarro pesado. Irmãos, Jesus tenta despertar a simpatia, se aproximar dessa mulher, porque ela não queria ser vista por ninguém. É isso. Ela vai naquele horário, e estrategicamente, porque não queria ser perturbada. Até porque, ao ler o relato, sabemos que ela não era bem vista na cidade. As mulheres não queriam certamente que ela se aproximasse do esposo delas, né? Do marido delas. Ela não era alguém com uma boa reputação. E quando ela chega naquele lugar, quem está lá? Jesus. Ela não queria ser incomodada, não queria conversa com ninguém. E as barreiras da vida dela faria com que ela continuasse relutando e resistindo a isso. Porque ela olhou para Jesus e viu ele é judeu. É um mestre. Esse homem já está me condenando. Eu não quero nada com ele. Ela chega calada. Mas o texto diz que Jesus rompe o silêncio. E ele diz o que para essa mulher? Olha, versículo 7. Dá-me de beber. Irmãos, é interessante refletirmos sobre isso. É Jesus que dá o primeiro passo. É Jesus que desperta na mulher essa simpatia, esse interesse de falar, de se relacionar. Interessante que William Hendricks nos diz que há duas formas de alcançar o coração de alguém. Primeira forma é pedindo um favor. E a segunda é oferecendo um favor. A primeira, pedir o favor, é mais eficaz. Jesus utilizou as duas formas. Tanto pedir um favor, como ofereceu um favor a essa mulher. Ele tenta despertar assim. Ele tenta despertar essa simpatia dessa mulher. Até porque ela não iria querê-lo, irmãos. Ela não queria conversa. Aqui eu já gostaria de destacar algo importante para a gente. Vejam que os que estão assim, cobertos com tanta culpa, cobertos com tantas barreiras, tantas questões que o impedem, essa pessoa não consegue por ela mesma dar o primeiro passo até o Senhor. Ela precisa de uma intervenção, de um auxílio.
de uma insistência, de uma graça. Você pode estar assim hoje. Você pode estar assim como essa mulher, indo sem querer que ninguém fale com você, sem querer que ninguém se aproxime de forma pessoal a você, querendo simplesmente chegar e sair. Mas Jesus, ele marca encontros. Não somos nós que marcamos, é Jesus que marca. E Jesus, ele marca encontros para transformar nossa vida, para nos dar uma nova vida. É assim, irmãos, devemos sempre perceber essa realidade, que é a ação da parte de Deus em chamar, em agir, em intervir. E por vezes nós não seguimos os passos de Jesus. Olhamos para os perdidos, para aqueles que estão em situações tão difíceis, e ficamos olhando, se quiser que venha. Se tiver interesse, que dê o primeiro passo. Eu que não vou até lá. Irmãos, que o Senhor nos sirva de grande modelo de evangelismo, de levar o evangelho. Não ficar esperando, não ficar no saleiro, na prateleira, mas que o Senhor nos leve a influenciar, a ser bênção, a poder proclamar, testemunhar, a investir, a chamar os perdidos. Amém? Segunda forma, estratégia, Jesus desperta a curiosidade dessa mulher. Veja o verso 10 ao verso 12. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, ele daria o quê? Água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado. Percebam, irmãos, o Senhor está despertando a curiosidade dessa mulher. Jesus diz: se tu conhecesse, porque tu não conheces, se tu chegasses a conhecer quem é que está te pedindo. Irmãos, é interessante que isso fez com que essa mulher começasse a indagar: quem é esse que fala comigo? Tu és maior do que o meu pai Jacó? Quem é esse que está dizendo que vai me dar água viva? Que água viva é essa? Veja que Jesus, ele está investindo, ele está evangelizando essa mulher, ele está apresentando a ela, está agindo na vida dela de modo que faça ela perceber que ela não conhece, que ela não sabe, que ela está perdida, que ela precisa conhecer quem Jesus é verdadeiramente. É o que Jesus diz: se você conhecesse, no verso 10, se tu conhecesse o que Deus pode dar, e quem é que te pede, tu me pediria água viva. Aí ela para assim: então quem é? Quem é Jesus? O que é que Jesus pode fazer? É isso, irmãos. É essa ação de despertar, chamar as pessoas para um conhecimento verdadeiro acerca do Senhor. E não somente isso. Perceba que assim como Nicodemos, ela não conseguiu entender o que significa a água viva. Jesus estava sem nada em suas mãos. A ideia de água viva, por vezes, é entendida como aquele olho d'água que vem embaixo, ou do lençol freático, ou um olho d'água embaixo do poço. Ela pensa: como o Senhor vai me dar água viva se a água é lá embaixo? A água que brota é lá embaixo. O Senhor nem um balde, nada tem em tuas mãos, nem um jarro, nada. Aí Jesus insiste com ela. É um passo, é progressivo. Nicodemos, quando Jesus disse: importa nascer de novo, Nicodemos diz: mas como pode? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Aí essa mulher, Jesus diz: eu tenho água viva para te oferecer, mas o Senhor vai pegar como?
Os dois estavam ainda só vendo as questões naturais, presa àquilo que é comum. E Jesus vai conduzindo para a realidade espiritual, para aquilo que mais importa. É o segundo passo. Jesus está mostrando a ela a necessidade. Agora ele vai despertar a necessidade dela. Veja o versículo 13 ao 15. Verso 13 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, acontece o quê? Voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salta para... Jesus começou a apontar para a realidade maior, espiritual, vida eterna. Olha, você deveria me conhecer, porque eu tenho água viva para lhe dar. Mas quem é o Senhor para me dar água viva? Aí Jesus disse: você bebe dessa água do poço, mas ela é limitada. Ela não pode lhe suprir por completo. Essa água do poço, ela vai se esvair, ela não vai te saciar por completo. Ela acaba tendo limites na dimensão natural. Mas eu tenho uma água que eu posso lhe oferecer, que vai lhe saciar por completo. Você toma dela, nunca mais vai ter sede. E essa água que você bebe, ela vai virar em você uma fonte. É como de você, vai transformar o seu interior. Vai vir uma fonte de água que conduz à eternidade. Olha que imagem gloriosa. Uma mulher que estava perdida, uma mulher que estava relutando, resistindo, sendo hostil ao Senhor, começa a se sentir interessada por ouvir esse ensino do mestre e perceber que realmente precisa dessa água. Ela ainda não consegue entender realmente que água é essa, porque na perspectiva dela, os problemas só se resolvem aqui, no material, no agora. É isso que nós vamos perceber. Ela diz justamente isso no verso 15. Disse a mulher: Senhor, então dá-me desta água. Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não mais venha aqui tirá-la. Jesus despertou a necessidade. Você precisa dessa água que eu tenho para lhe oferecer. É uma água que conduz para a vida eterna, é uma água que vai lhe saciar por completo. Mas a mente dela ainda estava nas coisas aqui. Ela queria se satisfazer e resolver seus problemas imediatos, porque foi isso que ela aprendeu. A vida dela era uma vida de necessidades. Ela sempre teve uma necessidade que nunca supriu dentro dela. Ela sempre teve um vazio. Ela sempre foi incompleta. E ela pensara que pelos seus relacionamentos, pela sua vida, pelos seus caminhos, pelas religiões deturpadas que apareceram em seu caminho, pelas formas que ela vivia, ela podia de alguma forma se satisfazer, preencher esse vazio. E ela continuava insistindo nisso. Jesus disse para ela: eu tenho uma água que é maior, ela supre necessidades de dimensões espirituais, ela conduz para a vida eterna. E essa mulher continuava querendo insistir no erro. Me dá essa água para que eu não venha mais vir aqui tirar água. Me dá essa água para que eu não mais precise me desgastar e me esconder das pessoas. Eu quero essa água para que eu possa continuar na minha vida, mas sem esse desgaste. Eu queria resolver meus problemas, era isso que eu quero. Aí Jesus agora vai fazer com que ela entenda. Jesus vai fazer com que ela perceba e desperta a consciência dela, para que ela perceba que realmente, e que tenha sede realmente dessa água espiritual. Ela precisa ser despertada para a necessidade desta água que sacia, que satisfaz a alma. Veja o verso 16 ao verso 18. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse o quê? Não tenho marido. Disse Jesus: dissesse bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Irmãos, Hendricks nos diz assim:
essa sede não será completamente despertada, a menos que haja um senso de culpa, uma consciência pesada. A menção do seu marido é a melhor maneira de lembrá-la de sua vida imoral. O Senhor está agora falando à consciência da samaritana. É isso, irmãos, que está acontecendo. Ela dizia: o que eu preciso é água que me faça não precisar mais vir a esse poço. Aí Jesus está dizendo: não é isso. Chama o teu marido. Isso fez com que ela despertasse e pensasse: realmente, eu não tenho marido. Trouxe para a mente dela o histórico: 5 maridos tivestes, e esse que você está agora não é seu marido, porque você ou não é casada legitimamente com ele, ou é alguém que você está adulterando. Uma ou outra. O interessante é que ela também não desmente ou não tenta esconder. Ela diz: vejo que tu és profeta. Ela confirma: é isso mesmo. Irmãos, é preciso essa consciência que o que realmente nós precisamos é estar em paz com Deus, estar bem com Deus. Não são as demandas da vida supridas que vai nos deixar em uma situação de satisfação. É a nossa alma, é a nossa vida, é o nosso interesse diante do Senhor. Essa mulher estava um caos, tanto por fora como por dentro. A vida dela não se ajustava. Essa mulher tinha uma vida marcada por busca de satisfação que nunca lhe satisfazia. Ela teve relacionamentos terríveis. E o que Jesus está mostrando para ela é que essa água que ela precisa tomar é uma água que vai transformar de dentro. Como já bem falaram, o homem tem um espaço, um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Nós temos uma fome, irmãos, uma sede que só pode ser satisfeita por Deus, pela água viva, que é o próprio Filho Salvador. De modo que não adianta buscar paliativos, não adianta fazer tendas, arranha-céus, amontoar tesouros, juntar carros, prata, ouro, se você não entender que essa sua realidade espiritual precisa ser tratada. Não adianta. Jesus está querendo despertar essa realidade. Você precisa saber que esse é o problema de pecado. Essa sua vida espiritual destruída, é isso que é o mais urgente. A sede maior, a necessidade maior que você tem, não é essa água que é limitada, não são os carros que perecem, não são as muitas casas. A necessidade maior que você tem é de estar ajustado, alinhado, em comunhão contínua com o Senhor, que conduz para a vida eterna. É isso que você precisa, é isso que você tem que investir, é isso que é prioridade. Aí essa mulher percebeu: realmente o Senhor é profeta, disse da minha situação. E agora ela é como se quisesse de alguma forma ajustar a vida dela, ou entendeu que Jesus é profeta e poderia lhe dar algumas respostas que ela precisava de confirmação. Lembrando que eles entendiam o Antigo Testamento apenas os 5 primeiros livros. E em Deuteronômio fala sobre a vida de um profeta semelhante a Moisés. E ela fala: eu vejo que tu és profeta, nesse próximo versículo aqui. No versículo 19, disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. E ela vai fazer perguntas que parece que ela quer mudar de assunto. Mas dá para entender que são perguntas legítimas. Ela está fazendo perguntas porque ela sabe que Jesus pode responder. E que uma vez que ela foi confrontada por isso, ela sabe que tem que ajustar a vida dela. E essas perguntas, irmãos, que ela vai fazer a Jesus, é uma forma também, na resposta de Jesus, de despertar e agir nos sentimentos religiosos dela. Veja o verso 19 ao 24. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte,
e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, a mulher agora está quieta, ouvindo. Jesus está trazendo um diagnóstico, está expondo a realidade dela. Quando ela diz qual é o lugar onde se deve adorar, como quem diz, quem está com a razão? Jesus está mostrando que a adoração é muito mais profunda do que ela pensa, que vai muito mais além de locais geográficos e rituais. Irmãos, os verdadeiros adoradores são que adoram em espírito e em verdade. Jesus diz para essa mulher: está chegando a hora que o cumprimento das revelações, como ele mesmo disse na purificação do templo, derrube este templo e que em 3 dias eu reconstruirei, mostrando ser ele o templo que o Antigo Testamento apontava, era sombra daquilo que lhe seria revelado, mostrando que não seria em um local sagrado, geográfico, que deveriam peregrinar para cultuar, mas que o templo seria o próprio Senhor. E a revelação progressiva nos faz ver que o corpo de Cristo é a igreja, que nós somos o templo do Senhor. Jesus está dizendo: olha, a hora vem, está chegando a hora em que vocês não vão adorar a Deus num local ou em outro, não será ali ou aqui, não será nesse monte ou nesse outro monte. Aí no verso 22 ele diz: vocês adoram o que não sabem. Vocês estão com o conceito errado de Messias. Vocês estão adorando no lugar errado. Vocês têm a sua prática de culto é idólatra com ídolos. A salvação, o ensino vem da linhagem de Judá. Eles ainda mantiveram as tradições corretas. Mas o que Jesus deixa claro, que o que mais importa e o que realmente é válido, no verso 23, mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores, não quer dizer que sejam judeus, samaritanos, qualquer outro povo, os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Os que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, irmãos, o que devemos entender aqui? Que a verdadeira adoração, ela não é centrada em um lugar, não é um espaço sagrado, um monte consagrado, um local que você vai para ter um encontro com Deus. Não. Verdadeira adoração, ela não está presa, limitada a um espaço, é onde a igreja se reúne, o povo de Deus cultua ao Senhor. Não estamos mais presos a estruturas. Onde o povo se reúne, tem culto, tem adoração. Outra realidade é que a verdadeira adoração, ela precisa ser com entendimento. Os samaritanos não sabiam o que adoravam, eles tinham um conhecimento deturpado, errado. Isso era abominável ao Senhor. E em terceiro lugar, é importante perceber que a adoração precisa ser centralizada em Cristo, na pessoa do Filho. Eles não conheciam o Senhor, não conheciam o Messias. É por meio do Filho que nós conhecemos a Santíssima Trindade. Todas as Escrituras revelam e apontam para o Filho. Irmãos, a verdadeira adoração, ela é em espírito
e em verdade. O que é espírito? Espírito aqui é um contraste com a carne. Espírito não está com E maiúsculo. A ideia é uma adoração espiritual. Alguém sincero, verdadeiro. É uma intenção correta. Deus se agrada daqueles que têm intenção e que desejam adorá-lo verdadeiramente. Não é práticas, não são ações externas, não são rituais qualquer. São ações que expressam aquilo que você está sentindo por dentro. Você não levanta as mãos só para chamar atenção. Não levanta as mãos porque na hora de levantar as mãos, você faz isso como uma expressão de louvor a Deus. Isso é adoração em espírito. Pessoas que adoram genuinamente. E em verdade, é de acordo com a verdade de Deus. O culto, ele é feito na forma que Deus exigiu. Não é na prática dos homens, não é no que nós achamos que deve acontecer. O culto, ele tem um ensino, é Deus que institui o culto. É na verdade revelada na sua palavra, na pessoa do Filho, em espírito e em verdade. Agora essa mulher queria saber o quê? Aonde adorar? Aonde se deve adorar? Jesus está dizendo, você tem que primeiro tomar dessa água. Você primeiro tem que nascer de novo, andar em espírito para poder adorar. Irmãos, essa mulher estava indo para o templo. Estava indo em Gerezim. Ela estava indo. Ela estava cultuando de forma errada, pagã. E queria continuar nessa prática. Me diga, Senhor, qual é o lugar certo de adorar? Dentro do seu coração. Nicodemos também ia para Jerusalém, ia para o templo, mas não era salvo, não agradava a Deus em seu culto. Irmãos, não é porque estamos cumprindo rituais, seguindo estruturas, que isso é agradável a Deus. Por vezes, Deus trouxe diversas acusações contra o povo. Em Isaías, capítulo 29, versículo 13, o Senhor mostra e diz para o seu povo que eles honravam ao Senhor com os lábios, mas o coração estava distante do Senhor. Em Amós capítulo 5, versículo 21 ao 23, Deus diz assim: eu detesto e desprezo as vossas festas, não me agrada de vossas assembleias solenes, afasta de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei a melodia das vossas liras. É abominável a mim, eu fico enojado com as festas solenes de vocês. Porque vocês estão em pecado, em falsidade. Vocês não expressam um culto verdadeiro. Vocês estão vivendo em hipocrisia. Aí Jesus diz a essa mulher: sabe quem Deus procura? Os que adoram em espírito, genuinamente e em verdade, de acordo com a verdade de Deus. Irmãos, para concluirmos, como eu disse, esse texto ele é muito grande. Se eu fosse buscar expor até o término, a gente teria que passar mais 1 hora aqui. Mas eu sei que os irmãos estão bem atentos e creio que vamos ter a oportunidade de estudar mais esse texto. Mas eu quero já caminhar para a conclusão. Quero que você veja o que o Senhor faz ao coração dessa mulher. O Senhor, Ele desperta agora. Ele vai agir no coração dessa mulher e revelar quem Ele é para ela. Veja o verso 25 e 26. Ele desperta o coração dessa mulher para a fé verdadeira. Verso 25 e 26 para concluirmos. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse o quê? Eu sou eu que falo contigo. Irmãos, é interessante que Jesus se guardou de ser revelado assim em várias situações, mas com essa mulher ele se revela
eu sou. Esse eu sou característico do Evangelho de João. Mais de 9 vezes Jesus declara ser Ele, fazendo referência a Êxodo, que o próprio Deus diz: eu sou o que sou. Jesus diz a ela: eu sou o Salvador, eu sou o que falo contigo. E aqui, irmãos, essa mulher parece que entende. Ela deixa o cântaro, ela se maravilha com o que soube, deixa o seu cântaro como expressão de quem diz: eu entendi o que realmente eu precisava, e vai para a sua cidade. Naquela cidade, irmãos, que ela era desprezada, que ela não tinha boas notícias há muito tempo para compartilhar, agora ela chega e começa a falar: não será ele o Cristo? E as pessoas daquela cidade vão ao encontro de Jesus, pedindo que Jesus se demore mais alguns dias com eles. Jesus fica lá e o texto diz que toda a cidade foi salva, foi ganha. Essa mulher, em uma tarde, sem pretensão de ser encontrada, de ser perturbada, Jesus marca o encontro, Jesus trata a vida dela, lhe coloca desejo e sede por aquilo que realmente importa, e ela, irmãos, recebe um novo tempo, uma nova vida. Ela sai com um cântico novo em seus lábios, ela vai anunciando aquele que falou tudo a respeito dela. E esse Jesus, ele encontra aqueles samaritanos, aqueles que estavam à margem, aqueles que estavam perdidos, e salva a vida deles. Amém? Irmãos, eu quero concluir com algumas aplicações. Primeiro, não existe coincidência. Tudo faz parte da agenda de Deus. Você acredita nisso? Irmãos, tudo é estabelecido por Deus. Esse encontro de Jesus lá não foi ao acaso, não é porque Jesus estava passando e decidiu parar ali a meio-dia e sem pretensão alguma aquela mulher foi. Não, irmãos, Jesus já tinha um encontro marcado. Você pode ter pensado isso: eu vou para a igreja só porque não tem outro lugar para ir. E aí Jesus marca o encontro e fala ao seu coração, e você percebe que realmente era o momento. Jesus, ele faz isso, irmãos. Ele está no controle de tudo e vai mostrando a vontade dele sendo revelada e colocada. Eu quero contar uma questão pessoal que eu vivi esses dias, que eu vi realmente que não foi coincidência, foi realmente cristocidência, né, que o pessoal diz. Estamos programando, né, o parto da Gel. Essa semana já vamos na clínica. E o lugar que a gente estava vendo, o valor era na faixa de R$5.000, né? Parto, enfermagem, tudo isso. E quem tem filho pequeno é difícil para juntar dinheiro, né? E a gente se organiza aqui, tudo. E esse período em oração a Deus, pedindo a Deus direção, sabendo estratégia para a gente conseguir levantar esses recursos e custear essa questão do parto, né? Já é fevereiro agora. Aí conversando com uma pessoa, não vou estar falando o nome detalhes, mas essa pessoa estava com um valor, ela soube disso, e conversando, ela soube que eu estava precisando resolver isso, e disse assim: olha, eu vou lhe emprestar esse dinheiro, vou lhe emprestar, você paga se puder, se quiser. Eu falei: não, eu vou pagar, me organizar, a gente vai pagar. Mas aí, com muito desejo, com muita intenção, ela fez isso, transferiu o dinheiro para a nossa conta. No mesmo dia, irmãos, ela trabalha nos Estados Unidos, né? E no mesmo dia ela recebeu uma quantia que ela não sabia desse valor. Ela nunca tinha recebido essa quantia, porque o trabalho que ela está desempenhando lá também faz pouco tempo. E entrou na conta dela $1.000. Colocando para o real era 5.000 e pouco. Aí ela disse: mas que coisa, no mesmo dia, esse dinheiro eu nem sei de onde veio. Depois eu soube que era relacionado a um reajuste de umas contas aí, mas nem estava esperando. E no mesmo dia que eu transferi para você 5.000, entrou na minha conta mais de 5.000. Irmãos, eu disse: eu creio nessas coisas, sabe? Porque também não é a primeira vez
que acontecem situações semelhantes. Irmãos, as coisas não estão ao acaso, não acontece assim, não é porque ia entrar mesmo, porque ia acontecer. Tudo acontece de forma perfeita, né? Na ordem de Deus, de forma orgânica, é uma coisa assim, maravilhosa. Irmãos, outra questão. Jesus, ele que dá o primeiro passo, não somos nós. Você pode estar pensando assim, mas eu não mereço. Eu estou tão distante, eu estou cheio de impedimentos. Essas ações é o Senhor encontrando a gente. A palavra de Deus vai nos tratando, nos vencendo, nos fazendo ver que Ele nos quer. E Ele sabe quem nós somos. Ele não fica assustado. Ele não é pego de surpresa. Olha como essa pessoa é pecadora. Olha o que ela... Ele sabe tudo que você já fez e o que você vai fazer. E mesmo assim Ele morreu para te salvar. Então não exija, se entregue ao Senhor. Esteja disponível. Queira viver essa realidade. Outra aplicação que eu quero trazer para a nossa vida é que somos criados com uma fome do tamanho de Deus. Não adianta, desista. Você já cansou disso. De ficar querendo se satisfazer com coisas, isso não satisfaz. Você jogando num buraco sem fim. São questões importantes, justas, se saciar, tomar água, ter uma comida, uma veste. Amém, essas questões Deus supre, Deus nos dá, mas nossa vida não está nisso. Nossa vida está em Deus. É Ele que é o autor, é Ele que é o consumador da nossa fé, Ele que é a nossa vida, Ele é a fonte de água viva. Não adianta ficar se desgastando, querendo sempre mais. Eu lembro de uma reportagem, um dos homens mais ricos do Brasil, ele compartilhando que passou um tempo que ficou sem vontade de viver, porque ele não tinha mais motivação. O termo foi esse que ele usou. Ele disse que tudo que ele queria comprar, ele comprava. Queria ter um iate, comprava. Queria ter um apartamento aqui, outro ali. Tinha tudo que desejava, ele comprava. Chegou uma hora que ele disse que não tinha mais propósito, não tinha mais vontade de fazer mais nada e perdeu a vontade de viver. E aí, na entrevista, na época, eu lembro que ele disse que uma das coisas que começaram a estimular ele foi a questão de doação, de fazer coisa pelos outros. Isso fez com que ele tivesse mais ânimo. Mas mesmo assim, irmãos, eu afirmo que esta pessoa, mesmo agora querendo fazer o bem para os outros, que isso é uma coisa louvável, ela continua com uma sede que não sacia. Até ela se render a Jesus, ela não vai entender o propósito de vida, não estará alinhada, não estará satisfeita em Deus. Quantas pessoas, eu conheci pessoas em João Pessoa, teve um caso, um homem, dono de uma rede de supermercado lá em João Pessoa, riquíssimo, se suicidou lá em Intermares. Quantas pessoas estão assim, tem tudo, mas não tem vontade de viver, não tem mais ânimo, não tem mais nada, porque não satisfaz. Até quando nós fomos feitos por Deus, Deus colocou dentro de nós a necessidade de buscá-lo. Nós fomos feitos com uma fome, com uma necessidade de Deus. Irmãos, nossa adoração, ela precisa ser verdadeira. Devemos agradar ao Senhor em espírito e em verdade. Devemos viver para a glória de Deus. Amém? E para concluir, irmãos, eu quero trazer essa imagem dessa mulher samaritana. Ela seria, por vezes, desprezada por muitos de nós. Uma mulher que estava em completa vergonha. Com muitas questões erradas em sua vida. Com a religião deturpada, uma vida moral baixa. E estava em uma vida obscura, ríspida. Alguém de difícil acesso. Por vezes, passamos bem longe. Tomamos outros trajetos para não nos envolver com pessoas assim. Mas Jesus, ele não faz isso. Jesus, ele vai ao encontro. Jesus, ele demonstra essa graça, esse amor incondicional. O Senhor nos ajude a seguir esses passos. Se você está numa situação dessa, saiba que Jesus hoje está indo ao seu encontro para lhe salvar. Amém?